pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para compartilhar com vocês um conteúdo que é muito importante e pertinente a essa época do ano e que impacta principalmente nas rotinas do departamento de pessoal, nos cálculos do 13º salário, das férias e demais rotinas. Nesse ano, por causa da pandemia ocasionada pelo coronavírus, nós tivemos muitas mudanças nas legislações, com a publicação de diversas medidas provisórias e que posteriormente foram convertidas em leis. E uma destas medidas provisórias que trouxe muitos impactos para os empregados e empregadores foi a MP de número 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Então a ideia desse vídeo de hoje é falar um pouco sobre essa lei, explicando o que é, por que foi criada e quais são os impactos sobre os cálculos do 13º salário e férias para o ano de 2020. Então vamos lá! Vou procurar seguir uma ordem cronológica para facilitar o nosso entendimento sobre esse tema. Início do ano, o governo federal buscou diversas maneiras de minimizar todos os prejuízos que estavam sendo ocasionados na economia em decorrência da pandemia do coronavírus. E uma das medidas de enfrentamento para o momento em que o país estava vivenciando foi a criação deste Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Esse programa possibilita que o empregador e empregado realizem acordos sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários e dispõe sobre a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho. Então, lá no mês de abril, nós tivemos a publicação da MP 936, que instituiu esse Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E no mês de julho, essa MP 936 foi convertida na Lei 14.020. Então, no mesmo momento em que ela produzia efeitos na qualidade de uma medida provisória, ela instituía maneiras para que o pacto laboral se mantivesse preservado, não perdendo a sua essência quando da conversão em lei. Nesse sentido, essa lei que trata sobre esse programa emergencial possui duas modalidades de adesão, como já comentei anteriormente. Uma maneira é a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, e outra é a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Essas previsões estão contidas no artigo 7º e 8º da Lei 14.020. Para a celebração dos acordos de redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, nós temos 3 faixas de redução, que correspondem a 25%, 50% e 70%, e é necessário preservar o valor do salário hora do empregado. E também deve haver uma pactuação por meio de uma convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo ou acordo individual com os funcionários, tá? Já a suspensão dos contratos de trabalho pode ocorrer por um período sucessivo ou fracionado, desde que seja observado o prazo máximo previsto na lei. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários teve a sua vigência inicial válida por 90 dias, e para os contratos que foram suspensos, o prazo inicial previsto pela lei era de 60 dias. Dando sequência a essa construção do nosso raciocínio e toda a linha do tempo destas publicações, no mês de julho nós tivemos a publicação do Decreto 10.422, que prorrogou os acordos de redução da jornada de trabalho e de salários por mais 30 dias. Com essa publicação, o prazo máximo para esses acordos ficou de 120 dias. Ainda, esse mesmo decreto prorrogou os acordos de suspensão temporária dos contratos de trabalho por mais 60 dias, o que também totalizou um prazo máximo de 120 dias. Tudo isso está previsto nos artigos 2º e 3º do Decreto 10.422. Ainda, o parágrafo único citado neste decreto prevê que a suspensão do contrato de trabalho poderá ser efetuada de maneira fracionada, em períodos intercalados ou sucessivos, desde que observado um prazo mínimo de 10 dias. Em agosto, nós tivemos a publicação do Decreto 10.470, que prorrogou os prazos para a celebração dos acordos de redução proporcional da jornada de trabalho e de salários e da suspensão temporária dos contratos de trabalho por mais 60 dias. Na sequência, no mês de outubro, nós tivemos a publicação do Decreto 10.517, que novamente estendeu os prazos para a celebração destes acordos por mais 60 dias. Deste modo, o prazo total para a celebração destes acordos ficou estipulado em 240 dias. Agora que já contextualizamos o que é a Lei 14.020, por que foi criada, quais são as suas modalidades de adesão e todos os decretos que foram publicados prorrogando a vigência da lei,
vamos pensar nos reflexos nos cálculos do 13º salário e férias. Entende-se que, para aqueles trabalhadores que realizaram um acordo de redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, não haveria nenhum reflexo na contagem dos avos de direito ao 13º salário e nos dias de direito às férias, pois o trabalhador ele continuou prestando serviços à empresa. Em relação ao valor do salário que devemos utilizar para cálculo das férias e 13º, temos um entendimento consolidado neste tema, onde devemos utilizar o valor do salário integral do trabalhador. Como surgiram muitas dúvidas das empresas em relação a essa matéria, no dia 17 de novembro, a Secretaria do Trabalho publicou a nota técnica de número 51520, que trouxe algumas orientações para as empresas sobre os pagamentos a título de 13º salário e férias. De acordo com essa nota técnica, quando houver a suspensão do contrato de trabalho, como ocorre a suspensão das principais obrigações entre as partes, ou seja, cessa a prestação de serviço, o período em que o empregado estiver com seu contrato de trabalho suspenso não conta como tempo de serviço para fins de contagem dos avos de direito ao 13º salário. Nesse sentido, de acordo com a ANT, o pagamento do 13º salário para os contratos suspensos deve ser proporcional ao período trabalhado. Portanto, se o empregado possuir menos de 15 dias trabalhados no mês, por exemplo, ele não fará jus ao avo correspondente. Ainda, se o empregado tiver o seu contrato suspenso por 3 meses, terá direito a 9 dos 12 avos. Já em relação aos empregados que tiveram reduções nas suas jornadas de trabalho e salários, não houve mudanças. Independentemente do percentual ou de estar com a sua jornada de trabalho ainda reduzida no mês de dezembro, o 13º salário deverá ser pago de forma integral, ou seja, não deve ser considerada a redução de salário de que trata a lei. Em relação às férias, para os empregados que tiveram seus contratos suspensos, como o período de suspensão ele não conta como tempo de serviço, não será considerado como período válido a ser computado nas aquisições das férias. Nesse sentido, o empregado ele irá completar o período aquisitivo quando ele alcançar os 12 meses trabalhados. Já para os empregados que tiveram os contratos reduzidos, não haverá impacto sobre as férias. Se o contrato está em vigor, então serão contados os períodos aquisitivos e concessivos, e as férias devem ser pagas com base na remuneração no momento da concessão. A normativa ainda esclarece que não há impedimentos caso a empresa opte por adotar uma medida mais conservadora e efetue o pagamento do 13º salário de forma integral, considerando o período que o empregado esteve com o seu contrato suspenso. Por outro lado, também tivemos a publicação da Diretriz Orientativa Sem Número pelo Ministério Público do Trabalho. No entendimento do MPT, o 13º salário e as férias devem ser calculadas de forma integral, com base no salário integral do trabalhador e para todos os empregados da empresa, inclusive para aqueles que tiveram as medidas de redução da jornada de trabalho e de salários e para aqueles que estiveram com o seu contrato de trabalho suspenso. Diante dessa controvérsia de recomendações, é importante que o empregador tenha o entendimento de que a nota técnica ela possui validade e é um posicionamento do Poder Executivo através da Secretaria do Trabalho, assim como a diretriz orientativa do MPT também possui validade. Porém, cabe o alerta de que essa matéria não foi tratada pelo Poder Judiciário, então o Judiciário pode divergir do posicionamento do Poder Executivo e do MPT, razão essa pela qual a empresa pode optar por ser mais conservadora, para extinguir qualquer possibilidade de reclamatória sobre esse tema. Certo, pessoal? Espero ter esclarecido um pouco das dúvidas a respeito desse assunto e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!